Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 6 de dezembro de 2022, o ano quase terminando, no meio de uma Copa do Mundo fervendo. Quem ontem não gostou não ficou feliz. Mas o nosso programa fala de situações que a gente tem ainda muito que avançar. Eu sou Mauro Romero Leal Passos, sou médico, professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e hoje nós vamos bater um papo muito bacana com um colega com uma tradição no tema muito forte, muito eficiente, que vem de uma casa que é o Hospital Gafreguini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que é a nossa Unirio, que teve lá um colega brilhante, já nos deixou há algum tempo, né? Que era o Carlos Alberto Moraes de Sá, me ensinou muito, me deu muito apoio, era um médico lutador, guerreiro, partia para cima, que nem aquele jogo de ontem. Carlos Alberto não ficava de mimimi ali no meio do campo, não. Ele partia, me ensinou, me deixou aí um legado muito grande para poder ser também um lutador. Nós vamos falar sobre HIV, vírus da imunodeficiência humana, sobre AIDS, sobre um tema que surgiu lá na década de 80, como sendo um câncer gay, uma coisa muito pejorativa, com muitos preconceitos, que, aliás, na verdade, o mundo continua ainda, né, com muitos preconceitos. Mudaram os preconceitos, mas ainda tem uma série grande. O entrevistado de hoje no Núcleo Mauro Romero, para debater, para falar, para jogar uma luz forte sobre o tema, é o nosso colega Fernando Ferri, que é médico, é professor titular e coordenador do programa de mestrado profissional em AIDS do Hospital Gafreguini da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa Unirio, cria do Gafreguini, que ele vai falar para nós de onde vem o Gafreguini, tudo a ver aí, essa origem Gafreguini, duas famílias, para a gente conversar sobre um tema muito importante, que é o HIV/AIDS, uma das DSTs mais complicadas, mais difíceis de lidar até hoje, porém, com o advento dos antirretrovirais, a doença ficou até certo ponto controlada. Mas muita gente ainda morreu, muita contaminação hoje ainda, né, Ferri? Ferri já está no nosso estúdio. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Toda Palavra. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pelo e-mail, rádio toda palavra @gmail.com. Pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp é 021 9798 3610. No nosso grande programa, que está se tornando cada vez mais com uma audiência muito bacana. Logo, logo estaremos aí no auge da popularidade, porque o programa ele não fala de doença para médico, ele fala de problema de saúde
como lidar com essas situações, que papel a sociedade pode ter, que papel a família pode ter, que papel a imprensa pode ter para poder minimizar os problemas, não só com o remédio, mas entendendo a situação, compreendendo os problemas para poder fazer essa campanha, fazer esse debate de uma forma nada preconceituoso, de uma forma nada de botar terror em cima. As doenças existem. Por algum lado, nós estamos vivendo mais, nós vamos adoecer mais, mas se nós vamos adoecer mais, pode ser um bom sinal, porque nós estamos vivendo mais. O ser humano de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos, muitos morriam aos 30 anos. Hoje nós estamos chegando aos 60, 70, 80 anos. A sexualidade, cada vez mais, é um dado de bem-estar para a humanidade. Então, hoje, com o professor médico Fernando Ferri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, nós vamos falar sobre a luta contra a AIDS, mas não com aquele papo de medicamento, mas com uma visão de que quem tem AIDS tem mais DST, quem tem AIDS também tem outras enfermidades, comorbidades, e seria bom a gente estar dando todo esse apoio para poder entender, prevenir. Nós vamos falar sobre terapia pré-exposição, terapia pós-exposição, vamos ver como é que estão as pesquisas no que diz respeito à vacina, o que o poder público pode fazer, o que a sociedade pode fazer, o que a imprensa pode fazer. Nós vamos para um breve intervalo para poder voltar no A Nossa Saúde, que é o nosso programa, e dentro ter um Nu com Mauro Romero, um papo aberto, tranquilo, sem preconceitos, para poder debater melhor o tema de hoje, que é o tema do mês de dezembro. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e nós então vamos fazer essa conversa com o nosso querido professor Ferri. Já já nós voltamos para entrar direto no Nu com Mauro Romero. Vamos aqui, já estamos preparados, tirando a roupa. Na verdade, a gente já vive, né, de uma maneira muito clara. Ok? Já já nós voltamos. Nu com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Voltamos ao Nu com Mauro Romero, estamos preparados. O professor Ferri já está aqui. E agora quem fala é ele. Ferri, muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo, logo, muito disseminado o programa. O tema é seu para falar. Diga o que você acha, considera mais importante para que o público geral saiba sobre HIV/AIDS, para se prevenir, para tratar, dados estatísticos. Em momentos de Copa, Ferri, a bola é sua. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar uma coisa que a gente já convive há quase 30 anos. Tem 30 anos já que eu estou dentro do Hospital Cafequim. Temos hoje 3.200 pacientes em tratamento, e é um legado do professor Carlos Alberto Moraes de Sá, que foi o primeiro médico a atender pacientes com AIDS aqui em 1983. Logo no comecinho de 83, ele abriu as portas do Hospital Cafequim para poder atender os pacientes com AIDS. Numa época de muita discriminação. Muita discriminação. Tipo? Doença de gay. Doença que era transmitida por mosquito. Doença que era transmitida por
formiga que sai do cemitério e vai para o açucareiro. Contato direto, beijo, abraço, compartilhar talher, o copo, etc, etc. Então, se tinha uma visão de que a AIDS era uma doença extremamente contagiosa e grave. E o Carlos Alberto foi logo um dos primeiros que notou que isso não era verdadeiro. Os parentes dos pacientes com HIV chegavam e não tinham HIV, não mostravam sintomas do HIV. Vários profissionais de saúde também que atendiam esses pacientes também sem HIV. Então ele foi logo um dos pioneiros a entrar nas enfermarias sem máscara, sem luva, começou a ver uma... Quebrar esses preconceitos, né? Acolhimento do paciente. Acolhimento. Que é o mais importante. É acolhimento, dar carinho, dar cuidado. Numa época onde não havia tratamento, né? Aquilo ali era praticamente uma sentença de morte. E houve, obviamente, uma mobilização muito grande da sociedade civil, né, no Brasil para poder fazer esse enfrentamento. Em 1996, o SUS disponibiliza o tratamento gratuitamente. O antirretroviral, né? O tratamento antirretroviral. E esse tratamento ele vem evoluindo muito. Hoje você consegue tratar o paciente com apenas uma pílula por dia. Não dá não de comprimido. Tinha coquetel que chegava aí a 25, 30. Se tivesse, então, tratar mais outras doenças, chegava aí quase 40 comprimidos por dia. E com jejum, com comida, pode isso, pode aquilo, era uma coisa assim, e muitos efeitos colaterais. Hoje não, hoje a gente tem aqui no SUS, no Brasil, o tratamento totalmente gratuito. Também raro coisa no mundo, né? É raro no mundo, por isso que o Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos melhores países do mundo, né, no enfrentamento ao HIV. E o Gafreguini, obviamente, como o professor Carlos Alberto Moraes sabe, na vanguarda, há 40 anos atrás, né, fez com que o Brasil hoje ocupasse um lugar de destaque. Só um parênteses, pessoal, o Gafreguini foi fundado por duas famílias, a família Grafre e a família Guini, para tratar de doenças venéreas, de sífilis. Ele foi fundado para isso. Ele era um hospital, não era para câncer, para pneumonia, para diabetes. Ele foi criado por duas famílias muito ricas do Rio de Janeiro para tratar de sífilis e de gonorreia. Isso é muito bacana, porque hoje é um hospital de uma universidade, uma das melhores do país, quiçá do continente, e tem uma liderança dessa. Continua. Então, o Gafre, ele, logo depois da reforma de Oswaldo Cruz, em 1904, que culminou com a revolta da vacina em 1910, o Brasil conseguiu, aqui no Rio de Janeiro, através do Pereira Passos e Washington Luiz, acabar com aquelas doenças transmitidas por mosquitos, né? Então, malária, febre amarela, própria dengue, né? E aí, o que aconteceu? Em 1917, quando o Oswaldo Cruz falece, Carlos Chagas ele assume o controle do Departamento Nacional de Saúde. E aí ele convida, então, o TED, né, a família Gafreguini, que eram os empresários muito ricos na época, a financiar a construção do hospital. Porque o que mais preocupava o Departamento Nacional de Saúde Pública era justamente a sífilis e a gonorreia, que vinha na Praça Mauá através do porto. Então, aquilo ali teve que fazer um saneamento. Então, foi feita a construção do Hospital Universitário Gafreguini. E justamente foi feito para isso e foi resgatado, né, por professor Carlos Alberto Moraes Sá. E o prédio está lá até hoje, você trabalha lá. Até hoje, isso. E junto com o HIV também, vem muitas doenças sexualmente transmissíveis. O pessoal fica muito preocupado com o HIV, e hoje não tanto, porque saiu da mídia, mas é muito comum o HIV com sífilis, é muito comum a herpes, é muito comum a gonorreia, clamídia, o HPV, monkeypox, vários pacientes com monkeypox foram atendidos lá com a gente. Então, isso mostra a importância, né, desse hospital no contexto. Eu tenho dados aqui, professor Mauro, da UNAIDS, que são os números oficiais, né, que é aceito pela Organização Mundial de Saúde, para falar sobre o quantitativo de pacientes com AIDS no mundo. Né? A gente tem o diagnóstico do HIV em 1981, né, o isolamento do vírus. O Galo e Montagnier, né, em 1981.
E a gente não tem aí 41 anos. Mais montanheiro que galo. Mais montanheiro. Rola aí pelos bastidores. É o montanheiro que mandou o vírus pro Galo. O Galo tinha um intervalo. Galo é um pesquisador nos Estados Unidos, o montanheiro é um pesquisador francês. E tinha uma outra mulher aí no meio pesquisadora também, né? E aí o Montaner mandou para o Galo, porque o Galo tinha um laboratório, uma substância chamada interferon, para multiplicar o vírus. E aí o Galo pegou a amostra do Montanier, fez o experimento e publica como se tivesse sido dele, foi uma briga danada. Silvio Barreto, também, do laboratório do Montanier. Eles resolveram depois, né, o Montanier... O Montanier cedeu, vamos virar pelo... Mas ganharam aí depois o prêmio Nobel, etc. Mas olha só, isso é uma pandemia mundial, né, que, segundo a UNAIDS, existem hoje 38,4 milhões de pessoas com HIV no mundo. Dessas, 29 em tratamento. 38 milhões, pessoal, só para você ter uma ideia, caramba, né? O Brasil tem 200 milhões, divide só. Olha a porcentagem de... Metade da população do Rio, né? O Rio está chegando a 20 milhões do estado, mais ou menos. Quer dizer, mais, né? Mais, né? Mas, não, sim. Então é muita gente. Aí no Brasil está aumentando. Como é que estão esses dados? Porque você já falou aí um dado interessante, que baixou a bola, o pessoal acaba não tendo muito medo hoje em dia, e a gente vê que não é bem assim. Voltou a crescer? Ela está uma tendência de estabilização. Quer dizer, no mundo, já falei aqui, 38 milhões que vivem com HIV, 40 milhões de pessoas morreram, né, uma estimativa. Em 2021, tiveram 1,5 milhões de novos casos e cerca de 650 mil mortes pelo HIV no mundo. Agora, aqui no Brasil, de 1980 a 2022, foram notificados 1.088.000 casos de AIDS ao Ministério da Saúde. Nos últimos 5 anos, a média de novos casos é de 36,4 mil novos casos notificados. Fora o que não são notificados. Até que nem sabe que está infectado ainda. Isso. Ou que também faleceu, né, e não foi feito a notificação para... Botou uma pneumonia e uma septicemia. E não viu que era o HIV. Porque nesse contexto também, né, nesses últimos 42 anos, foram 371.744 óbitos até 2021. E a média brasileira de óbitos, né, está em torno de 38 mil óbitos nos últimos 5 anos. 5 anos? Isso. Muita coisa. Então, assim, há ainda uma mortalidade elevada, né, do HIV e também há uma grande taxa de infecção nova que, na atualidade, está cometendo homens jovens. Quem mais está se contaminando hoje? São os homens jovens na faixa etária de 15 a 25 anos. Com algum comportamento diferente? Ou tem algum comportamento específico? Homens jovens que estão deixando de usar o preservativo. Estão deixando de usar. E estão tendo também multiplicidade de parceiros sem a devida proteção. Como é que teria essa proteção? Fala como a pessoa, além da camisinha, tem alguma outra possibilidade? Como é que você vê esse assunto? É como qualquer outra DST, você limitar, né, o número de parceiros sexuais. Testar o máximo possível. Testar o máximo possível. Né? Você testar os parceiros e pensar que a camisinha, né, ainda hoje é um dos métodos mais simples, fáceis e tem uma boa atividade, né, na prevenção. Mas o problema dela é usar em todas as atividades, né? Esse é um sério problema. Porque o que acontece, a gente vê hoje também, tem muitos casais, né? Que, tanto de homens com casais... O estúdio aqui, ó, o nosso
chefe do estúdio está mostrando a camisinha para nós aqui, ó, que é distribuída gratuitamente em todos os postos de saúde. Sim. Tinha que ser distribuído também nas escolas, né? Isso é um problema sério, que vale a pena a gente registrar. Tem que ter o teste para todo mundo, mais rápido do que você diagnosticar. Agora, tem que também, né, Felipe, popularizar a educação em saúde, popularizar o tema. Essa semana eu vou fazer uma propaganda boa aqui para o nosso, e homenageando, né, o nosso querido Ricardo Boechat, da Band. Foi a semana Ricardo Boechat, que acontece no Lago da Carioca, com centenas e centenas de atendimentos, no qual lá na rua, com o acolhimento, aquilo que você falou, se faz teste rápido, se coleta sangue, faz pesquisa de PSA para câncer de pulmão, e vários casos foram positivos no meio da rua. Então, Boechat, meu querido, aonde você estiver, receba um grande abraço, e para a Band News também, essa ação é muito grande. Quem sabe um dia nós podemos fazer na Rádio Toda a Palavra, aqui no Barreto, uma semana Barretão na saúde, alguma situação assim. A gente já fez duas ações de saúde. O colega Marcelo está nos contando aqui do estúdio que já fizeram 2 semanas. Então, Mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000. Vamos popularizar. Como é que você vê, Ferri, esse debate nas escolas? Deveria ser um papo maior, um papo mais franco, como você já falou, não só de HIV, vírus da imunodeficiência humana, não só de AIDS, que é aquele quadro que acaba com o sujeito, múltiplas infecções, para debater sexualidade em geral, popularização da camisinha, testagem, até para também o indivíduo saber que hoje a gente tem produtos que você pode tomar antes de se contaminar, que é a profilaxia pré-exposição, que tem os seus efeitos colaterais. Vamos falar baixinho aqui. Muito cuidado com a profilaxia, porque você previne para HIV e acaba se contaminando para hepatite C, hepatite B. Então, mas para o HIV, fala um pouco sobre essa situação toda. Bom, sexo deveria ser estudado na escola, porque antes de começar, né? A população em geral, né, não tem o conhecimento técnico, não tem o conhecimento médico, ou não tem o conhecimento da biologia correta para ensinar as crianças. Os professores na escola que deveriam fazer isso. Mas o país ainda é um país que tem muitos estigmas, né? Tem muito preconceito. E mistura um pouco com religiosidade, que não tem nada a ver, né? E acham que não se deve falar com crianças sobre sexo, né? Então, assim, à medida que vai chegando ali em torno de 10, 11, 12 anos, ela já sabe. Começa a ter hormônio, começa a ter desejo sexual. E essas crianças, hoje eles têm telefone. Hoje, você na internet, no telefone, você consegue ver tudo. Eles conseguem visitar sites de pornografia, conseguem ter acesso a uma série de informações. E ver nas próprias novelas aquela sexualidade toda, aquele seio enorme, aquela boca sensual. Isso. Ou não? Sim, isso contribui muito para a sexualização precoce. Mas falar em sexo, você não vai induzir nessa criança o desejo de ter sexo. O desejo vai vir naturalmente. E a maior parte das pessoas que criticam o ensino na escola, se você for chegar bem perto, elas tiveram iniciação sexual na sua vida bem jovens. E sem saber 13, nada. 14, 15 anos, né, a gente pode dizer que 70%, 80% das pessoas já tiveram relação sexual. Aos 16 anos, né? A média brasileira, Isso. né? O resultado é que existe agora uma horda de crianças, né, de 17, 18, 19, 20 anos doentes, não só pelo HIV, mas também por sífilis, por herpes, por gonorreia, etc, etc. E o preconceito que continua. Sem contar com o problema emocional, que ela aprende a transar
mas não aprende a ter orgasmo, né? A ter a dominância, que é um dado extremamente importante, né? Então, E deveria, né, ter o ensino na escola. quer dizer, a escola evita esse debate, mas Evita o debate. populariza a dança da cachorrinha. O que é a dança da cachorrinha? O que são essas danças dessas artistas com cada nádega enorme, com cada seio, e dançando, sexualizando, vai, o que é isso? Isso é uma aula de relação sexual diferente de uma aula de sexualidade. Sexualidade é muito além. Porque as pessoas esquecem que todo ser humano faz sexo, né? Todos, E tem que né? fazer, né? Tem que fazer. Porque senão acaba a espécie. Dentro da evolução, isso é uma característica que desenvolveu, é uma coisa muito boa, é gostosa, mas desde que feita de uma forma saudável, de uma forma que a pessoa entenda o que ela está fazendo e que se proteja para que não pegue as doenças. As doenças estão aí, né? E a AIDS é uma delas. E o pior é que, como não está tendo mais na mídia nenhum famoso com AIDS morrendo, como a gente via, o Cazuza, o Fred Mercury, o Renato Russo, o Rock Hudson, ou seja, vários grandes... Hoje em dia virou uma doença cá para nós. É uma doença crônica, ficou uma controlável, mas que ainda e tem... ficou uma doença mais de camada socioeconômico-cultural baixa, ou não? Sim, Do, atingiu. Na década de 80, ela atingia a classe A. As pessoas que iam para fora e pegavam HIV no exterior. Hoje, ela está se disseminando entre as classes mais pobres. E tem o controle. Hoje a gente pode até ter um controle da carga viral. Eu vejo com alguma frequência, vai ser o seu dia a dia. Um parceiro, uma parceira é infectada com HIV, vive com HIV, que é o termo, né, melhor hoje, pessoa que vive com HIV, e a sua parceria sexual não vive, não tem, porque houve isso que você está falando, o controle. Então, a taxa de transmissão, quando a carga viral está indetectável, ela é muito baixa. Isso contribui para a Organização Mundial de Saúde elogiar o programa brasileiro, porque com a carga viral baixa, a disseminação da doença é menor. Mas, mesmo assim, nós temos aí em torno de 38 a 40 mil novos casos por ano no Brasil. Ainda é um número muito elevado. E quando você tem um parceiro discordante, existe a profilaxia pré-exposição. Então, vai na unidade de saúde, na clínica da família, que vai encaminhar para o local onde isso é feito. A pessoa é testada e... Testada é o soro. É um furinho no dedo hoje. É um furinho no dedo, uma gota de sangue. Isso, o teste fica pronto em 10 minutos. É gratuito. Teste rápido. É o teste rápido. É gratuito. Só você acha que deveria ter você... teste HIV na farmácia, como tem para Covid? Já o tem, mundo todo já tem aí. O Brasil já tem. O Brasil já tem, né? Desde 2018. Mas falta uma popularização a mais, né? E me diz uma coisa assim, em termos práticos, Ferri. Poxa, podia sair um cafezinho aqui pro estúdio, hein? Aqui é no com Mauro Romero, vamos combinar, né? O professor Ferri também. Professor Ferri, meu amigo, saí hoje. Sei lá, bebi, ou então passei do limite, aconteceu uma coisa qualquer. Tem tempo. Qual é esse tempo para eu procurar? Quantas horas? Quanto mais rápido, melhor. Mas a gente tem um intervalo de tempo de até 72 horas. 72, 3 dias é o máximo. É o máximo, é 3 dias onde a gente pode fazer a chamada profilaxia pós-exposição. Aonde vai? Vai na clínica da família, o posto de saúde. Se for final de semana. Emergência. Então, pessoal, saiu, ficou com medo, deu aquela coisa, transou, foi à noite, rolou a coisa e você não sabe bem, tem tempo. Tem tempo. Vai numa emergência. Vai numa emergência. E fala o caso de peito aberto no Mauro Romero. Sim. E aí o profissional vai pegar os dados, vai notificar, vai fazer a testagem e vai encaminhar esse paciente para fazer a medicação. Essa medicação é feita hoje, são 2 comprimidos por dia durante 28 dias.
baixíssima taxa de efeito colateral e altíssima eficácia. Perfeito. Então, da mesma maneira que tem antes, né, de fazer o acompanhamento pré-exposição, está com medo, ou então o parceiro está infectado, a parceira tem, então você procura. E também a minha crítica da profilaxia pré-exposição, que é o indivíduo que toma remédio, tem que tomar um período grande, né, um mês inteiro, é que ele acaba aquilo que você falou. Ele resolve, entre aspas, a contaminação do HIV, transa com dois, papo aberto. Vamos lá, combinar, nós estamos aqui no Mauro Romero. Qual é o que ocorre muito? O cara toma o remédio, vai para a festa, vai para a balada e transa com dois, com três. Eu vejo pacientes às vezes que teve relação com 5 na noite, tomando anti-HIV ou antirretroviral, se protege contra o HIV, mas não se protege contra a sífilis, hepatite B e gonorreia, clamídia. E o que eu observo com colegas em congresso, aumentou muito a sífilis em pessoas que fazem profilaxia pré-exposição. Certo ou errado? Está certíssimo. Então, Assim, pessoal, hoje é um problema de saúde pública. você que está nos ouvindo, você que vai debater esse papo nosso depois aqui no YouTube, cuidado! Faz a profilaxia para o que tem, mas, que é o HIV, porque nós temos a medicação, mas se protege também para as outras com camisinha. Então, o ideal seria: quero transar com 5 essa noite, me protejo com medicação anti-HIV e uso camisinha. E vacina contra HPV, vacina contra outras doenças, perfeito? Caramba, nós vamos chegar ao final aqui, mas a gente volta daqui a pouco para o encerramento. Quer passar uma mensagem ainda sobre essa coisa de profilaxia, de exame? Não, a única coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: sexo seguro é fundamental. É preciso saber se proteger sem perder o prazer. E se alguma vez você teve algum tipo de relação desprotegida e que aquilo ali fica batendo na sua cabeça, será que eu peguei ou não peguei, etc., procura a unidade de saúde. Lá o teste é gratuito, fica em torno de 10 minutos, enfrente a doença. Hoje, basicamente, é um comprimido por dia. Faça o teste e se proteja. Essa que seria a maior recomendação. Porque se cada um fizer isso, a gente pode ter relação com uma ou com duas, sem se contaminar, certo? Porque o problema não é uma ou duas ou três relações. O problema é ter alguém contaminado, né? Se ensinar, vai. Né? O problema é professor, você. mãe, abre o papo com as crianças. Não é pegar uma criança de 2 anos, 3 anos e ficar falando. Não é isso. Porém, foi evoluindo, 9 anos, 10 anos, 9 anos é vacina contra HPV, que é uma outra doença que um dia nós vamos debater aqui. Falar sobre ter esse papo aberto, levar no médico de família, hoje muito grande nos postos de saúde, para debater o tema, para poder iniciar. Ninguém é cirurgião sem treinar, sem aprender. Como é que eu vou ter relação sem aprender? Então, é botar essas coisas na cabeça. A média de início da atividade sexual hoje no Brasil é em torno de 16 anos. Então, isso tem que ser debatido. Pessoal, mais um com o Mauro Romero, mas a gente tem um breve intervalo e volta para o fechamento com o professor Fernando Ferri, do Hospital da Freguesia. Já já nós voltamos. Obrigado por vocês ainda estarem aí. Doutor Mauro responde e dá dicas importantes para a nossa saúde. Vamos responder, vamos fechar o programa com o professor Ferri. Ferri,
que você tem a nos dizer desse campo geral? Qual a informação que nós não falamos ou que você gostaria de reforçar? Fecha esse programa com o Mauro Romero. Bom, elogiar o Programa Nacional de AIDS, né? A gente teve uma série de vitórias. A taxa de transmissão vertical da mãe para o bebê praticamente está zero hoje. Praticamente no Brasil, todas as grávidas fazem o exame do HIV e da sífilis. E são acompanhadas E quem na faz hora o do parto? pré-natal, isso, faz todo o protocolo bonitinho, as crianças não nascem mais com HIV. Isso foi um grande sucesso, porque as crianças são muito suscetíveis ao HIV, ainda bebê ficam doentes e morrem muito cedo. Então isso foi uma vitória espetacular do Programa Nacional de AIDS. E o que eu tenho a falar é que a triste estatística é que nos últimos 5 anos, em torno de 40 mil novos casos, né, no Brasil. Então é muita coisa. E a gente continuando nisso, em 10 anos, 40 mil novas pessoas por ano, isso dá 400 mil em 10 anos. É muita gente. O custo é relativamente alto dos antirretrovirais, são medicamentos caros, apesar de toda a luta que o Brasil fez, né, para quebrar patente, para quebrar licença, para produzir o medicamento aqui, distribuir gratuitamente no SUS, e isso tudo foi sendo construído dentro da universidade pública, dentro dos institutos de pesquisa como a Fiocruz. Então, a universidade pública gratuita, de qualidade, com bons profissionais, foi o responsável pelo sucesso, né, desse programa de AIDS. Se não houvesse esse programa de AIDS, que começou lá nas universidades, aqui na Fluminense, né, aqui na UFRJ, Fiocruz, se não fosse isso, talvez a gente tivesse aí o triste número de 5 a 6 milhões de pessoas notificadas com HIV, em torno aí, talvez dos 4 milhões de óbitos. Então isso foi um sucesso muito grande. Nos últimos 40 anos, a gente parar em 1.100.000 casos, mais ou menos, notificados. Mas ainda é uma doença que inspira cuidados. Os medicamentos não são totalmente isentos de efeitos colaterais. A gente pode citar aqui a osteoporose, pode citar danos renais, a gente pode citar o metabolismo de lipídios, né, de colesterol alto, de triglicerídeo alto, e alguns outros efeitos mais sutis, mas que ainda tiram a qualidade de vida da pessoa. Então, é importante se proteger, é importante fazer o teste, é importante fazer os check-ups e os acompanhamentos. Evitando assim também que pegue outras doenças sexualmente transmissíveis. É isso aí, estamos chegando no final. Ficaremos aqui horas, né? Seria necessário, mas esse programa tem, como todos os programas, tem que ter um tempo. Nós estamos na Rádio Toda Palavra, no programa A Nossa Saúde, no nosso bloco com o Mauro Romero. Hoje debatemos com o professor Fernando Ferri, do Hospital Cafreguini, coordena um mestrado que está aberto, que coordena um grupo de pesquisadores em HIV/AIDS e doenças infecto-contagiosas também. E temos a dizer que esse debate tem que continuar, tem que ser levado para as escolas, tem que ser levado para todos os ambientes, e aqui a mídia, a imprensa, fazendo o seu papel, que é debater sem preconceitos, sem palavras pela metade, debatendo o tema de sexualidade, de HIV, e me sinto muito feliz e honrado, Ferreira, por você estar aqui ao vivo no estúdio da Rádio Toda Palavra, no Barreto, em Niterói. Pessoal, chegamos ao final. No próximo programa, mais um grande debate será feito, mais uma boa abordagem sobre educação e saúde, para que a gente possa viver mais e melhor. Obrigado a todos e não deixem de ouvir, de escutar, participar, mandar mensagem para a Nossa Saúde, no Mauro Romero, na Rádio Toda Palavra. Um beijo a todos e até o próximo programa. Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da Rádio Toda Palavra.
Apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?